TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa, né, do movimento Igreja em Saída, né, o quinto programa, né, dos 8 que a gente vai fazer falando sobre o movimento Igreja em Saída. Hoje nós estamos aqui com a Aline Miranda, defensora pública. Aline, seja bem-vinda e boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa noite a todos. Então, gente, a gente vai continuar conversando sobre o movimento Igreja em Saída e tirando as curiosidades de todos vocês que estão por aí assistindo e que estão chegando. A gente pede que comentem, interaja à vontade. Aline, por que você faz parte do movimento Igreja em Saída como coordenadora? Posso falar que é uma experiência muito pessoal, mas que remete ao coletivo também, né? Ser igreja faz parte disso. Então, quando eu me vi nas primeiras reuniões do movimento Igreja em Saída, eu que já sou católica, né? Venho de escola de freira, tenho essa questão dos dogmas, né? Muito forte, eu encontrei uma igreja que me deu fez um outro sentido para mim. Eu já estava distante um pouco da igreja tradicional, e quando eu entrei no movimento Igreja em Saída, as primeiras missas, a proposta de ser uma igreja que vai junto das pessoas, que chega àquelas pessoas que muitas vezes já não se sentem acolhidas nos espaços da igreja, isso passou a fazer muito sentido para mim. Tá naquele espaço, tá naquele ambiente onde as pessoas, de fato, se importam com aqueles que estão mais excluídos dentro da sociedade. Isso fez muito sentido porque faz parte do meu trabalho, né? Eu sou defensora pública e, ao longo da minha trajetória profissional, 20 anos eu trabalho no sistema carcerário. E teve uma passagem interessante na minha história de vivência no sistema prisional, que no início, ainda muito jovem, e ainda muito presente na Igreja Católica, eu achei de evangelizar dentro do presídio, mas evangelizar do meu jeito, de um jeito que eu acho que jamais iria surtir efeito, né? Eu levava revistas da família cristã, achando que eu poderia, então, me aproximar das pessoas, colocando aquelas verdades, mas sem acessá-las profundamente, né? Então, a Igreja em Saída me mostrou que era preciso realmente se importar com o outro para poder você ser missionário, para você poder evangelizar. Então, eu sinto que quando o Papa Francisco nos remete a ir em saída, a ir às periferias físicas e existenciais, é isso. Eu realmente tenho uma preocupação genuína com o outro, me aproximar do outro e ser essa missionária. E que não se afasta a experiência cristã, que está nos dogmas, na reza, né, na meditação, com uma atividade política, com uma atividade comunitária, com uma atividade social. Então, as duas coisas andam juntas. Tanto aquele aspecto individual de sua conexão com o sagrado, né, religando-se ao sagrado, mas também que você faça disso uma profissão, um exercício, uma missão, aproximando-se dos outros. Então, uma coisa não pode ser cristão em si mesmado. O cristão é aquele que vai ao outro, vai ao encontro do outro, levando a boa nova. Então, isso foi o que me motivou e que me deu mais segurança de falar desse Cristo e de exercer a minha religião de uma forma mais genuína, de uma forma mais verdadeira, né? Esse foi o motivo principal que me fez conectar e acreditar, né, nessa missão da igreja, que é a missão de Cristo, que muitas vezes, o que aconteceu historicamente, a igreja se afastou um pouco disso, né? Se afastou dessa missão de ir ao encontro do povo, né? Ir ao encontro das pessoas mais humildes. Tem até eu estava lendo um texto do Zanini que ele fala isso, né? Ele fala um pouco isso. Em vez do evangelho, né, o que foi que a igreja tradicional acabou fazendo ao longo dos anos? Em vez de evangelho, deu ao povo doutrina. Em vez de fé, deu-lhes conceitos. Em vez do querigma, deu-lhes dogma. Em vez do compromisso com o reino, acomodou-o debaixo dos seus preceitos, né? Então, essa igreja se fecha, ela precisa ser procurada. Na verdade, a gente é que tem que ir ao encontro
das pessoas, das comunidades, das fragilidades humanas, e nela se fazer a boa nova, porque o reino é aqui, né? Então, penso que a minha compreensão vai muito nesse sentido, né? Então, vocês estão aí por assistindo, concorda? Deixe sua opinião, fale um pouco do que é a sua compreensão do movimento Igreja em Saída, da importância da igreja ou das igrejas para você. E o que significa para você o movimento Igreja em Saída, Aline? Esse movimento que aproxima a gente das pessoas que muitas vezes não se sentem confortáveis de estar em uma igreja, de estar em comunhão com outras pessoas. Você vai a uma missa da Igreja em Saída, por exemplo, onde você vê que é ministrada numa praça, ou seja, é aberto ao público. Então, lá, a gente trabalha temáticas sociais. Então, trabalha a questão do povo da rua, onde a missa tem a presença das pessoas do povo da rua, onde trabalha a questão dos trans, das pessoas trans, que são historicamente pessoas excluídas, né? E que muitas vezes segmentadas, como se a elas não fosse dado a oportunidade de conhecer Jesus e de ser cristão. Não, a gente acabou separando muitas pessoas com base nesses dogmas e com base nessa compreensão de uma igreja que talha, que separa os bons dos maus, os justos, os puros dos impuros, e não é essa a igreja que a gente compreende, né? É a igreja de Cristo. Cristo foi a todos os ambientes. Cristo chegou às prostitutas. Cristo nunca proibiu as pessoas de terem a sua liberdade de pensar, de crença, né? Então, Cristo é esse amor. A Igreja em Saída me remete a esse amor genuíno, que foi o que me conectou ao Cristo, ao sagrado. É um amor sem preconceitos, é um amor sem individualismos, é um amor sem vaidades, é uma entrega genuína ao próximo. E esse é o exercício diário do cristão. Então, eu me sinto nesse exercício constante, longe de atingir realmente essa entrega ampla, né? Mas nesse processo, é um processo, uma construção da nossa genuína missão cristã, de missionário, né? Nós somos convidados a ser missionários, e ser missionários é ter uma missão. A missão é essa missão de levar as pessoas, de chegar às pessoas, de discutir também sociedade, política, comunidade com as pessoas. Uma coisa não está dissociada à outra, né? E você está no movimento há quanto tempo? Como você tem contribuído para o movimento diretamente? Pronto, eu estou no movimento em saída, do movimento Igreja em Saída, há uns 3 anos, né? Quando o Rafael, que é meu companheiro, me convidou a participar e a conhecer. E lá eu tive a oportunidade de conhecer Padre Lino, Padre Hermano, a Fernanda, o Mário, o Célio. Então, são pessoas muito generosas, pessoas muito de uma espiritualidade que a gente sente o acolhimento. E aí, lá eu passei a integrar o grupo da liturgia, né, discutindo com os demais como seria a programação da missa. E a Igreja em Saída é uma igreja, um movimento que está em constante avaliação. Então, periodicamente, mensalmente, a gente avalia como foi a missa, a gente avalia os temas que vão ser abordados, faz-se um planejamento anual, nós fazemos um retiro no início do ano para planejar o ano, as missas, planejar as temáticas, as pessoas que serão convidadas a falar sobre determinados assuntos. Então, se a gente discute a água, por exemplo, a gente leva uma pessoa especialista nessa área. Se a gente discute a população LGBTQIA+, então nós trazemos pessoas com expertise nisso. Se nós discutimos o urbano, as cidades, o acesso às cidades, nós trazemos um professor da universidade que vai falar sobre aquele assunto. Então, é uma igreja conectada com a rotina das pessoas, com a comunidade, com as vivências e com as distorções, com as contradições. E na igreja a gente contribui com esses debates, na missa, né? A gente leva textos, discute algumas temáticas. A Igreja em Saída também é muito propositiva, ela leva as pessoas a refletir sobre as encíclicas, por exemplo, a Laudato Si, a Evangelho Gaudium, Fratelli Tutti. Então, está tendo seminários para discutir essas encíclicas, que muitas pessoas, nós cristãos, muitas vezes não acessamos essas encíclicas, são
são palavras fortes, gente, são norteadores, dão rumo para que a humanidade siga uma proposta de igreja e que se mantenha, né? Nós estamos vivendo a questão ambiental devastadora, nós estamos vivendo a questão sempre muito forte da exclusão social, dos pobres, dos famintos, então é preciso que a gente se afete com todas essas questões, e todos esses temas estão abordados nas encíclicas de uma maneira que o Papa Francisco faz com que fique claro a compreensão e que fique claro o nosso papel dentro desse contexto da sociedade, uma sociedade completamente muito contraditória, desigual, excludente. A gente precisa se contrapor a essa lógica. E o Papa Francisco nos dá algumas diretrizes nessas encíclicas. Então, uma coisa que eu pudesse recomendar era isso, de que a gente se apropriasse da leitura das encíclicas, convidar todos vocês a se aproximarem do movimento Igreja de Saída. Gente, fez muito sentido a minha vida. Eu que trabalho há 20 anos no sistema carcerário, que vim de uma formação cristã, de igreja, então, de escola de freira, né? Então, assim, e ver-me numa igreja protagonista de mudanças, de transformação de consciência, de acolhimento, que acessa as pessoas, que vai até as pessoas mais excluídas, faz muito sentido na vida da gente. Então, o movimento não é para estar lá rezando um terço, o movimento é para debater, discutir, né, fazer com que as pessoas se aproximem mais diretamente das coisas de Cristo. Perfeitamente, é isso mesmo. Para além dessa questão dos terços, né, isso é importante a gente fazer essa meditação. No entanto, isso não é tudo, não se concebe, olha, o Zanini, que é esse teólogo, que eu estou encantada com o texto dele, ele fala muito isso, a vida de oração, a contemplação, a Eucaristia, a meditação da palavra de Deus, aliados, conjuntamente, ligados ao compromisso social e à atuação política, são dimensões irrenunciáveis dentro do segmento de Jesus Cristo. Então, uma coisa não anula a outra, uma coisa complementa a outra. A gente não pode conceber a ideia de igreja dissociada da sociedade, da comunidade, numa esfera, numa dimensão política, né? Então, a gente precisa... Isso por quê? Porque a gente precisa afetar e a gente precisa induzir as mudanças, né? É o que eu tenho pensado, por isso que eu propus o programa para o padre Hermano, né? De modo que a gente consiga juntar a multidão, mas não só para cantar e ficar louvando, digamos, e não agir na prática, né? Que a gente conseguisse envolver essa multidão, que alguns padres, como Reginaldo Manzotti e outros, conseguem unir a multidão, mas não vejo passar reflexões, né? Para essa multidão, não vejo realmente tratar a esmola como uma questão social. Eu só vejo eles dizer que você tem que ter amor nas músicas, nas letras, né? Mas eu não vejo ação para isso acontecer, não vejo sentado na praça conversando com as pessoas. Então, quais são as atividades do movimento? Vocês vão até as praças, vocês vão até onde você trabalha, defensoria, né, no presídio, né, nas escolas, nos bairros mais pobres, para tentar mexer, movimentar a educação das pessoas, para que ela tenha sua autoestima, para que ela cresça seu empoderamento? Isso tudo. Todos nós que compomos o movimento e saída, e as pessoas que estão se chegando, se aproximando, que vão às missas, né, são pessoas, isso nos afeta ao ponto da gente exercer essa missão de missionário dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa família, dentro dos nossos coletivos. Então, a gente recebeu uma provocação muito interessante do padre Aquino, Júnior Aquino, de que a gente criasse comunidades nos nossos ambientes de trabalho para discutir o evangelho, para falar dessa igreja em saída, para se apropriar dos ensinamentos do Papa Francisco e refletir sobre eles e fazer deles uma prática. E aí ele nos provocou a criar a comunidade da justiça. Foi o termo que ele sugeriu na época, né? Já foi uma reunião, um desses encontros que nós tivemos, que seria a gente tentar conversar com pessoas dentro do próprio, da área do sistema de justiça, né, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, e que nós tivéssemos a possibilidade de acessar pessoas e levar cada vez mais, formar essa comunidade na justiça que reflete a justiça à luz do Evangelho, né? Isso é muito forte, isso é muito impactante, porque
sobretudo eu que trabalho com as pessoas privadas de liberdade e de extrema pobreza, porque está preso nos presídios, notadamente as pessoas pobres, e a Defensoria Pública tem por mistério trabalhar com esse segmento da sociedade, ou seja, os mais vulneráveis. Então, a gente vê muito a prática, às vezes, falta de compreensão um pouco sobre o nosso verdadeiro papel de aplicar o direito, de exercer esse devido processo legal, o acesso à justiça. Então, são elementos que estão muito relacionados com a prática na área da justiça. Ou seja, eu me lembro que quando eu me formei, o padre que celebrou a missa, ele disse brincando, eu jamais queria ser um juiz, porque é a função do ser humano mais próxima do sagrado, né? De Deus, julgar. Só Deus poderia julgar, e ele nem julga, né? Ele perdoa. Mas a ideia é essa. Então, o juiz é aquele que vai dar a lei, você está certo, você está errado. Então, é preciso também que os profissionais da área do direito tenham uma compreensão ampla e profunda sobre essas dicotomias, sobre essas contradições do mundo atual, sobre esse mar conturbado que a gente vive hoje e que impacta na vida das pessoas, que faz com que tantas pessoas fiquem à margem, marginalizadas, nessas periferias físicas e existenciais. Sobre essa questão da periferia existencial, às vezes você pode estar dentro de uma periferia, dentro de um ambiente de suntuosidade, de riqueza, e você está numa periferia existencial. Você está num processo de adoecimento, de distanciamento de Cristo, dos seus ensinamentos. E eu acho que é isso que a gente precisa muito hoje, olhar para todos esses lados, né? Sem preconceito, sem julgo. Então, assim, eu acho que existe uma sede, uma fome de sentido, de exercício dessa missão de cristão. E compreender ela da melhor forma vai nos dar o caminho certo. Para mim, fez muito sentido entrar no movimento Igreja e Saída, porque ela descortinou para mim um exercício da minha profissão cristã, né? Como cristã, que faz com que tenha mais sentido, não seja algo solto, vazio, superficial. Não é superficial. Não pode ser superficial. Ser cristão não pode estar na zona da superficialidade. Tem que estar nas entranhas, tem que estar junto, tem que se apropriar, tem que se afetar com o outro, tem que se interessar pelo outro. Foi isso que Jesus Cristo fez quando ele veio à Terra, né? Ele veio e disse, vá, né? Ide evangelizar. Então, assim, ser cristão é levar essa missão, ser cristão é fazer isso. E a gente precisa saber fazer isso. E a gente precisa estudar, e a gente precisa compreender, aprender com quem sabe, né? Com quem tem mais experiência. E a Igreja e Saída, entrar nesse movimento com essas pessoas que já faziam essa caminhada e que já têm essa compreensão, conhecer um pouco mais da teologia da libertação, né, em compreender melhor que foi esse movimento aqui na América Latina, que riqueza foi isso, por que isso acabou, né, tá tão sublimado. É preciso resgatar essas forças, é preciso resgatar essas compreensões, essas lutas, essas causas, porque não faz sentido a gente aceitar as coisas como elas são, dar isso na casa do sem jeito e não tentar ser protagonista das mudanças. Então, eu penso muito isso, que a Igreja em Saída, ela nos bota numa zona, não nos coloca numa zona de conforto, é numa zona de desconforto, é numa zona de realmente se afetar com o problema do outro e se envolver. E quais são as atividades do movimento nesse próximo semestre, no segundo semestre? Nós estamos concluindo os seminários temáticos, onde se discute as encíclicas, né, a Laudato Si, Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, e no próximo semestre já está agendado também a discussão, seminário para a gente discutir exatamente a teologia da libertação. As discussões acontecem aonde, de quantos e quantos dias? Elas acontecem lá na ADUFS. Né, no auditório da ADUFS, os nossos encontros mais de programação do movimento Igreja em Saída ocorrem também em reuniões na ADUFS ou na Casa de Pastoral, ali na Heráclito Graça.
E assim, e as missas, né? As missas são um momento que eu convido todos. Ela corre sempre no terceiro domingo de cada mês, às 9 horas, na Praça João Gentil, ali pertinho do IFCE, né? E ali a gente faz a missa campal. Tem padres que estão sempre, Padre Lino, Padre Hermano, e padres convidados, né, que fazem suas abordagens. Ali a gente tem vários movimentos de jovens da igreja, movimentos de população indígena, negros, quilombolas, né? Então, assim, existe uma diversidade muito grande. Nesses eventos, tem a missa e um bate-papo, um acolhido, ou é só a missa e tchau, cada um para sua casa? É só a missa, mas depois que termina a missa, faz-se rodas de debate, né? De arte, de apresentação. De apresentação, de estudo das cartilhas. O Movimento Igreja em Saída foi uma proposição do Padre Hermano. Ele tem várias cartilhas temáticas da vida de Madalena, por exemplo, que trata questões do Evangelho, trazendo para uma compreensão mais popular, uma linguagem mais acessível, e sempre nessa perspectiva do trabalho em comunidade. É uma cartilha que lhe ensina a trabalhar com a comunidade aqueles temas. Então, elas sempre estão lá, as cartilhas à venda na Igreja em Saída. Nós temos uma gama de atividades. Por exemplo, na última missa, a gente levou um grupo de missionárias que fazem sabão. Ou seja, é uma forma também de ajudar esses segmentos da sociedade que fazem ações de inclusão, que precisam se fortalecer e que levam a questão da igreja em saída para os mais diferentes espaços. É preciso que a gente compreenda que é isso, a igreja é em saída. Tomar para si a missão e levar ela para os nossos espaços, para a nossa comunidade, nossa família, e dá muito sentido à vida da gente, né, se envolver nisso. Gente, vocês estão assistindo o programa, o 5º episódio do programa Movimento Igreja em Saída, né, aqui hoje conversando com a Aline Miranda, promotora, defensora pública. Aline, suas considerações finais, por gentileza. Minhas considerações finais são essas. Se você está curioso para entender mais, né, não dá para a gente falar de uma experiência pessoal tão profunda em poucas palavras. Convido todos vocês a conhecer o Movimento Igreja em Saída, a ter oportunidade de viver nesse pontificado do Papa Francisco, tantas boas novas que ele nos trouxe, se apropriar disso. Nós estamos sedentos das palavras de Cristo, de Jesus em nossas vidas. Eu tenho certeza que, assim como fez muito sentido na minha vida, vai fazer sentido na vida de muitas pessoas. Eu digo sempre, eu convido todas as minhas amigas a fazer parte, a conhecer. E é isso, convido todos vocês, amigos, a conhecer. Terceiro domingo de cada mês, a missa da Igreja em Saída, onde você vai poder conhecer os padres que conduzem esse movimento, lá na Praça João Gentil, às 9 horas da manhã. E qual é o Instagram de contato de vocês? Movimento Igreja em Saída. No Instagram você vai ver as nossas postagens, as publicações, as datas dos movimentos, as datas dos seminários, das reuniões, né? Aquilo que está acontecendo e que afeta o movimento e a política que o movimento adota, né? De ir ao encontro do outro. Então, eu espero que vocês se sintam motivados, de algum modo, a conhecer esse movimento e se apropriar desse caminhar conosco, de mãos dadas, e eu acho que vai ser muito bom para você, como tem sido para mim. E eu despeço de vocês e peço que escreva-se, conheça as diversas entrevistas já realizadas desde o início da pandemia, aqui na sua TV HBR, a sua TV W12, que trata diversos temas políticos, sociais e culturais. A vocês um excelente dia, noite ou manhã, e a gente volta em breve com um novo programa. Tchau, tchau, obrigado, Aline, até a próxima. Até. TV HBR, o canal